90% do que foi colocado aqui cabe eu responder enquanto órgão licenciador. Posso deixar depois algumas respostas mais específicas em relação à operação e tudo mais aos arquitetos. Lembrando que eles não são exatamente os empreendedores, são profissionais contratados pelos empreendedores também, conhecendo a área, como os arquitetos, né, professor? Não sei se também eles vão ter todas as respostas aqui que competem também aos empreendedores e operadores. Mas vamos lá. Começando pela professora Regina, né, que começou colocando, enxergou uma certa mistura nas equipes da prefeitura e dos empreendedores. Não sei em que momento sugerimos isso, uma vez que eu abri, passei a palavra para eles, eles todos apresentaram e eu estou agora respondendo as perguntas que são feitas ao poder público, inclusive. Bom, objetivamente, primeira pergunta, professora, como se atravessa de ônibus? Preocupação também do secretário Fabiano, conselheiro Fabiano. Esse empreendimento ele não nasce amanhã, ele, como foi colocado, tem um período aí de construção. Na verdade, ainda está na fase de obtenção de algumas outras licenças, para começar a obra, isso toma um tempo. Após as licenças, eles ainda terão um tempo de construção aí, que seria o quê? De 3 anos? 4 anos? 3 a 4 anos aí de construção, ou seja, estamos de 3 a 4 anos de operação. Tem todo um tempo adequado aí para se adotar algumas medidas. Uma delas é a travessia, não precisa então, hoje ou daqui 1 ano, 2 anos, não por conta desse empreendimento, se resolver essa travessia. Mas a travessia adequada que nós entendemos como Secretaria de Urbanismo, como urbanistas, é um cruzamento semaforizado, uma travessia de pedestres, como acontece em qualquer área da cidade. Não se justifica, isso não tem nem no Plaza, nem na Amaral Peixoto, nem em qualquer área rua do centro de Caraí, no Roberto Silveira, passarelas. Isso são equipamentos que degradam demais o entorno, o ambiente urbano, traz insegurança, traz uma série de impactos negativos que não são adequados para um tecido urbano consolidado e tradicional como é essa área central de Niterói. É mais adequado lá nas áreas rodoviárias, estradas, rodovias, se fazer esse tipo de coisa. Você força o pedestre a andar, às vezes, 100 metros, por conta da dimensão das rampas, para atravessar 20, 40 metros. Então, não é uma solução, é penalizar demais o pedestre. Um semáforo atende tranquilamente aquela travessia ali dos pedestres. A segunda questão bom, tem algumas questões, acho que sociais, que a professora trouxe aqui. O Ari também mencionou a mesma coisa sobre ricos andando de ônibus. Acho que, sim, sinceramente, é um preconceito, porque Icaraí, metade da população anda de ônibus hoje. É hoje assim, só 24%, 21% da população de Icaraí anda de carro hoje. Isso não é dado levantado pela prefeitura, isso é dado oficial do governo do estado, isso é dado do PDTU. Diversas outras pesquisas vão no mesmo, pesquisas científicas detectam a mesma divisão modal. Então, assim, é um bairro que já se anda a pé e de transporte público coletivo. É a menor parte da população, 1/4, 1/5 da população que anda de automóvel. Então a gente tem que ter cuidado na hora de se afirmar de se direcionar desse tipo de forma, porque é sim um preconceito. Justamente Caraí e a área central de Niterói são as áreas onde há a menor participação do automóvel na divisão modal do município. As maiores são a região oceânica e de Pelotiba, onde 44% da população anda de carro. Não é Icaraí, não é o centro, não é a região norte. Essas regiões são as regiões tradicionais da cidade, que cresceram no entorno dos bondes, onde as pessoas andam a pé, andam de transporte público, sempre foi assim. A outra questão em relação à aplicação dos recursos da outorga onerosa, que a professora Regina também colocou no Morro do Estado, exemplificativamente como ela falou, acontece o seguinte, professora, o Poder Executivo vive diariamente de tomar decisões. As decisões são em função dos fatos que nós encontramos. A janela, que foi autorizada pela Câmara, encerrou-se
esse empreendimento fez parte dessa leva, da leva que encerrou em 31 de dezembro do ano passado. Quando lá das audiências legislativas sobre esse projeto de lei, perguntavam qual era a expectativa da Prefeitura de arrecadação. Lá naquela época, deve estar gravado, a Câmara grava suas audiências, nós não perguntávamos o que ia ser feito com esse dinheiro. As respostas que eu, estava presente nas audiências, dava era: depende de quanto for arrecadado. Nós não temos como prever, é imprevisível, isso depende de fatores externos à Prefeitura, depende de situação econômica do país, depende de interesse de investidores privados. Após essa arrecadação, no dia 31 de dezembro, quando encerrar essa janela, no dia 1º de janeiro já teremos condições de pensar como investir esses recursos. São recursos escassos, dentro da escala de Niterói é bastante significativo, mas são 12 milhões e meio de reais que foram arrecadados com todos os projetos licenciados na operação urbana consorciada. Esse empreendimento ainda traz uma taxa adicional de 6 milhões de reais relativos ao impacto viário, mas isso pagaria em qualquer área, em qualquer bairro onde ele se situasse no município. Se estivesse lá em Piratininga, pagaria a mesma taxa. Não tem a ver com a operação urbana consorciada. Mas diretamente tivemos ali 18 milhões e meio de reais para intervenção no centro de Niterói. Dentro das intervenções possíveis de serem feitas com esse orçamento que nós temos, a mais efetiva, a de mais impacto direto na vida da população não era reformar a Praça Araribóia, era fazer a conclusão do alinhamento da Avenida Marquês do Paraná, como eu já disse, um alargamento de 40 anos. Com esse valor é possível pagar as desapropriações e executar a obra de alargamento da via, concluindo esse projeto de alinhamento de novo, de 1975. Não sei se o vereador Paulo Eduardo sabe, o arquiteto na época era Pedro Lentino, na época desse alinhamento. Ele não está aqui para te ouvir. Não está aqui. Começou esse alargamento na década de 70 e não foi concluído. Esse alargamento se faz necessário por conta da obra do mergulhão. O mergulhão criou um estrangulamento, como foi dito aqui pelo consultor da Sinergia, na saída da Doutor Celestino. Todos que vinham da ponte e todos os que saíam do centro de Niterói pela Rua da Conceição se encontravam na Doutor Celestino. O mergulhão priorizou o tráfego da ponte, porém prejudicou muito quem sai do centro. Hoje o que nós temos é a massa trabalhadora que passa pela Rua da Conceição, perdendo tempo de vida, desnecessariamente um engarrafamento, na hora de saída do trabalho, quando ele está mais cansado, por sinal. Então, tem milhares de trabalhadores que ficam presos nos ônibus ali. O mergulhão tem sua vida, seguindo lá, as retenções ali são por causa da Miguel de Frias, são outros aspectos que levam aquelas retenções ali, mas o prejudicado no final das contas foi a massa trabalhadora do centro que sai pela Rua da Conceição. Então, cabia dentro do orçamento há um benefício social direto dessa obra, que é melhorar a mobilidade do cidadão, principalmente quem está andando de transporte público coletivo, e também, por fim, conseguimos alcançar uma reivindicação histórica dos ciclistas da cidade em se implantar a ciclovia da Marquês do Paraná, famosa, diga-se de passagem, ciclovia da Marquês do Paraná. Então, com um único projeto, a gente melhora para quem anda de carro, o mergulhão continua com a sua vida, melhora para quem anda de transporte público, melhora para quem anda de bicicleta e melhora para quem anda a pé. Hoje, a Prefeitura de Niterói, aqui onde nós estamos, na Defesa Civil de Caraí, é pouco mais de 1 quilômetro, 1 quilômetro e 200 metros. Quase ninguém anda a pé, porque é um caminho totalmente inóspito. Então, esse projeto da Marquês do Paraná vai contemplar também a urbanização da laje do mergulhão, desse quarteirão da Marquês do Paraná, integrando e requalificando a Avenida Marquês do Paraná, trazendo a qualidade que Caraí tem, começando a trazer com o objetivo do projeto da OC, a qualidade de Caraí para o centro de Niterói. Esse é o objetivo, então, e os fins sociais desse investimento da outorga onerosa na requalificação da Marquês do Paraná. Acelerando aqui, porque eu estou falando muito, objetivamente aqui, bom, quando o Wallace falou sobre não foi pensado para São Gonçalo, não quis dizer, evidentemente, que vai proibir ninguém de entrar no shopping, não é isso. Mas o perfil de empreendimento que está sendo programado pelos investidores, eles fazem pesquisas de mercado e eles estão adequando mais ao mercado que eles identificaram
no entorno de Caraí e não da região oceânica, como mesmo foi explicado pelos empreendedores. Os jardins não são públicos, é evidente que não, está dentro de uma propriedade privada, mas como já foi colocado, por exemplo, um Pôr de Pendotiba, como nós estamos trazendo no plano diretor de Niterói, a legislação, no caso do Pôr de Pendotiba é exigência, no caso da OC, pede-se que se priorize a criação de parâmetros qualificadores do ambiente urbano, por exemplo, permeabilidade visual, fachadas permeáveis, o interior da edificação se comunica visualmente com o seu exterior, isso dá segurança, aumenta a segurança até para os pedestres, que não tem nada a ver com shopping. 2, áreas de fruição pública, então aquela esplanada é uma área particular, mas que é de uso público, os jardins são de uso público, são propriedades privadas, mas de uso público. Vai ter um horário de abertura, de fechamento, evidente, mas enquanto estiver aberto, qualquer cidadão vai poder utilizar. Tem alguns parâmetros, perguntas de compostagem que eu não tenho competência para responder. O Fabiano trouxe aqui a questão da passarela, eu já respondi junto com a resposta da professora Regina. Amâncio. A questão da vila, que eu perguntei. A questão da vila também, ela não é afetada pelo projeto de alargamento. O projeto de alargamento do eixo da Marquês do Paraná, ele vai até 18,20 metros. Esse é o alargamento previsto pelo projeto de alinhamento. É evidente que não dá para desapropriar meio apartamento, então vai sobrar uma área residual maior do que o projeto de alinhamento, e com essa área residual que é possível implantar uma quinta faixa nesse trecho, e vai sobrar espaço ali até para uma pequena praça, algo que a gente ainda está estudando. E essa vila ainda está além dessa área ser desapropriada, o portão delas não vai ser modificado, então a entrada e saída, essa dinâmica não é alterada dessas vilas. Acaba aquele engarrafamento na Doutor Celestino, passa a ser um fluxo contínuo.